estão querendo cancelar a Bruxa do 71? Que história é essa? Parece que estamos vivendo num mundo do faz de conta. Num mundo onde as pessoas perderam literalmente o senso do ridículo. Não conseguem mais decifrar, entender o que é real e o que é ficção, o que é fictício. Não conseguem mais entender o que é aceitável e o que é inaceitável. E isso é para todos os lados, tanto para aqueles que são a favor da cultura do cancelamento, quanto para aqueles que são aí contra o chamado politicamente correto. Porque as pessoas estão exagerando tanto para um lado quanto para o outro. Parece que estamos vivendo em meio a uma sociedade que perdeu a essência do que é realmente um ser social, que é entender o outro, que é se colocar no lugar do outro, ter empatia, compreender os problemas sociais, ter diálogo, principalmente diálogo. E parece que as pessoas perderam a capacidade de dialogar. Hoje, qualquer coisinha é cancelamento. Vamos cancelar. Ou qualquer piadinha que hoje é visto como uma brincadeira de mau gosto, é mimimi, é palhaçada. E aonde está aí o bom senso? Aonde está aí realmente a empatia, se colocar no lugar do outro? Tá certo que tem hoje brincadeiras que são fora do contexto, que outrora até poderiam ser aceitáveis, por mais que a gente vai dizer que na época causava aí um certo constrangimento, mas a cultura da época era aceitável. Hoje em dia não é aceitável mais certas brincadeiras, e aí fica justamente essa guerra ideológica, essa guerra de narrativas, essa guerra de versões, aonde ninguém consegue se entender mais. Então a gente precisa parar e tentar analisar as coisas que estão acontecendo hoje fora da questão das guerras, das narrativas ideológicas. Fora dessas caixinhas que parece que tomaram conta da sociedade. As pessoas querem te rotular, colocar você dentro de caixinhas. Você não pode ter uma opinião formada por nada, porque se você tiver uma certa opinião, você está na caixinha A ou na caixinha B. Não há mais um meio termo. Não há mais aquele cara que consegue pegar um pouco de um lado ou de outro. Não! Você está sempre nos extremos. Está sempre nos exageros. É sempre rotulado de alguma forma ou de outra. E isso tem feito um mal muito grande para a sociedade. Vamos tentar entender aqui essa cultura. Por que querem cancelar a Bruxa do 71? Essa polêmica começou lá no jornal New York Times, já há alguns meses atrás, mas precisamente na coluna de Charles Brown, que já esteve envolto aí em várias polêmicas, esse colunista, em dar as suas opiniões lá no jornal. E agora a opinião dele, inclusive nessa época, onde ele deu uma opinião a respeito dos desenhos animados. Olha o que ele disse, ó. Personagens de desenhos animados promoviam estereótipos e a cultura do assédio. Um exemplo foi Pepe Le Pew, o gambá que faz de tudo para conquistar a amada. O personagem da Warner Bros. Tem um comportamento no mínimo questionável, de acordo com Brown, e uma legião de usuários da rede social. O gambá francês é naturalmente inconveniente pelo seu odor e pelas suas insistentes investidas amorosas. Quem se lembra aí do Pepe Le Pew? Aquele gambá que tenta de todas as formas conquistar ali a gatinha Penélope. Ele é apaixonado por ela e ele se faz de gato, às vezes se pinta, aquele negócio todo, assedia mesmo, corre atrás daquilo que ele deseja, e você vê que realmente a Penélope se sente aí acuada muitas vezes. O desenho demonstra isso, passa esse tipo de estereótipo. Sim, hoje em dia seria um personagem que as empresas não aceitariam colocar no desenho animado. Na época, poderia até ser questionado por uma parte, mas era algo que era aceitável na cultura da época. A gente precisa se posicionar aqui que hoje nós reconhecemos que é uma atitude do gambá ali que talvez seja
até hoje colocada como um assédio e por aí afora. E é, na realidade. Mas a gente tem que sempre entender que o personagem era fictício. E era de uma época. Ele traz realmente toda a cultura, representa ali a maior parte da cultura da época. E aí nós precisamos entender que existem o real e o fictício. Por exemplo, aqui, a gente pode até citar outros exemplos aqui, mas contemporâneos. De alguns programas humorísticos que aconteciam na nossa TV brasileira aqui. Nós tínhamos aí a Praça é Nossa, que trazia ali várias brincadeiras que hoje não são aceitáveis. Brincadeira contra a questão dos homossexuais, piadinhas contra gays, que na época até constrangiam essa comunidade já. As pessoas se sentiam incomodadas, os gays, etc, etc. Mas era algo que a sociedade em si ria, se divertia com aquilo, brincava com aquilo. Não que era aceitável, não que isso é aceitável. Mas passou, é história, acabou. Hoje em dia, as pessoas... Sabe o que acontece? É que, hoje em dia, nós temos uma cultura totalmente diferente, mudou tudo. Aquilo que era, como eu falei, aceitável naquela época, hoje não é aceitável. Você não consegue ver um personagem ali da Praça é Nossa, do Cacete Planeta, do Zorra Total, o Olha a Faca, aquele cara do cara crachá, aquela brincadeira, desculpa aqui, tá? Fala, isso é uma bichona! Hoje em dia são personagens que não seriam aceitáveis no meio da nossa cultura. E aí nós temos, de um lado, as pessoas que vão combater esse tipo, chamados os politicamente corretos, e nós temos, de um outro lado, aqueles que ficam dizendo que é mimimi, que é brincadeira, etc, etc. E aí não há um diálogo. Precisamos entender que hoje a cultura mudou. Os personagens hoje têm que se pautar por aquilo que a sociedade acha correto. Porém, tem pessoas que querem viver aí, trazer esses personagens ou essas brincadeiras que outrora eram até aceitas, até entre aspas aceitas, no meio social, mas que hoje são repudiadas e as pessoas querem trazer de todas as formas essas brincadeiras, esses personagens. O Pepe Le Pew, ele foi cancelado. Ele iria fazer uma pontinha, podemos até dizer assim, no novo Space Jam, onde ele ia assediar ali, né? Ia fazer o seu personagem, aquela brincadeira, né? Dar em cima de uma personagem do jeito que ele dava lá nos seus desenhos, lá no passado. E claramente ele foi cancelado. E a Warner Bros., para não causar nenhum tipo de constrangimento, né, aceitou. Tirou o personagem, tirou a participação dele. Por quê? Porque entendeu que hoje em dia a sociedade não aceita mais esse tipo de personagem, esse tipo de brincadeira. E tá aí, tudo bem. Por exemplo, antigamente a menina passava, os caras ficavam ali assoviando, chamando de... usando alguns termos pra lá, termos pra cá. Você vê isso nos filmes da década de 70, década de 80. Claro que as pessoas, a mulher se sentia ali, né, incomodada com aquela situação. Se sentia incomodada. Mas era uma cultura da época. Hoje em dia você não consegue ver uma mulher passando e você assoviando, você chamando ela disso, daquilo outro, porque não se enquadra mais na sociedade atual. Então precisa haver esse consenso, precisa haver esse padrão hoje, esse diálogo para poder entender o lugar de fala, entender o lugar do outro, compreender que essas brincadeiras já hoje não são aceitáveis. Mas daí você querer cancelar, é onde eu falo, aí às vezes há exageros. Tudo bem, não botar o personagem hoje num filme aí no Space Jam, mas você querer cancelar o personagem totalmente, aí eu já não concordo. Como que muita gente tá querendo cancelar o personagem, o Pepe Le Pew. É um personagem da época, exemplifica o que aconteceu na época. Se você é a favor do Pepe Le Pew, se você é contra o politicamente correto, vai lá, veja o seu desenho, mas vê da tua casa. Não queira implantar isso na cabeça dos outros que é contra. É por isso que nós estamos vivendo essa guerra de narrativa, essa guerra de fatos aí, um puxando pro lado, um puxando pro outro, e ninguém consegue chegar a canto nenhum. É igual a Bruxa do 71, cara.
Meu Deus, uma personagem que cresceu aí no imaginário de todo mundo. E aí você querer cancelar a Bruxa do 71 porque ela assediu o seu Madruga? Como eu falei, se você não concorda, hoje com isso não importa. É um personagem, é uma ficção. É fictício. Na época era aceitável, hoje não é, mas o personagem tá lá. As pessoas precisam ter um senso aqui. Tanto é que foram atrás para tentar cancelar a Dona Clotilde, tá até aqui, ó, nos últimos dias nas redes sociais hispânicas, surgiu com força um movimento pedindo o cancelamento da Dona Clotilde. Vivida por Angelines Fernandes, na série Chaves. Aqui, ó. Tudo porque a Bruxa do 71, como ela também é conhecida, faz seguidas investidas sem quaisquer correspondência e consentimento no seu Madruga. Interpretado por Ramon Antônio. Olha só, para você ter uma ideia, isso ficou tão notório que até mesmo o movimento ganhou eco nas redes, mas também muita gente considerou o pedido de cancelamento de Dona Clotilde um exagero. É aquilo que eu falei. É um exagero, gente. Hoje em dia você não colocaria um personagem desse? Não, porque você vai respeitar realmente a cultura da época. Mas precisa entender que hoje em dia você não aceita, mas na época era algo que era normal. E aí você querer cancelar a Dona Clotilde por causa disso, pelo amor de Deus. Faça-me um favor. Como eu falei, há exageros, tanto naqueles que são a favor da política do cancelamento, quanto aqueles que são contra o politicamente correto. E aí essa guerra de narrativa, essa guerra de versões, essa chamada patrulha nas redes aí, meu Deus do céu, gente. Aonde nós vamos parar? Falta empatia, falta diálogo. Pelo que nós estamos falando aqui. Aí há um exagero. Há um exagero por ambos os lados aí. E a nossa sociedade parece que está sofrendo. E nós estamos realmente tendo uma sociedade cada vez mais doente. Cada vez mais doente. Onde nós vamos parar? Fica aqui essa reflexão, né? Onde precisamos realmente pautar pelo bom senso. Pelo bom senso. Claro que tem brincadeiras hoje em dia que não são aceitáveis. Nós entendemos isso. Mas você querer cancelar o personagem que foi criado numa época é igual, por exemplo, aqui vou dar mais um exemplo para a gente encerrar esse vídeo. O personagem Caco Antibes. E, diga-se de passagem, foi muito bem interpretado por Miguel Falabella. Personagem muito bem construído, que era simplesmente uma caricatura fictícia do que a elite da época era conhecida por chamar os pobres. Então a gente tinha ali um personagem que odiava os pobres, fazia várias piadas com os pobres. Só que a gente precisa entender o personagem, que ele era realmente uma interpretação fictícia, uma caricatura, uma brincadeira na época. Hoje em dia, talvez o Caco Antibes não fosse um personagem aceitável. Mas aí você vai cancelar o Caco Antibes? Você vai cancelar o personagem? Você vai cancelar o programa? Não! Você vai simplesmente entender que aquele personagem é uma caricatura, é fictício, é um personagem, é uma ficção do que se representava na época, e representou muito bem o ódio de classe que nós tínhamos. Que nós temos, inclusive, hoje. Então a gente precisa pontuar as coisas, entender as coisas, colocar as coisas nos seus devidos lugares, para que não haja essa confusão entre cancelamento, não cancelamento, politicamente correto. Sou contra o politicamente correto, é mimimi, é isso, é aquilo, aquilo outro, que ninguém consegue entender mais nada na sociedade. E a patrulha das redes aí, meu Deus do céu. A gente precisa entender isso. Precisa compreender o que está acontecendo e tentar realmente dar um freio nessa guerra ideológica e principalmente nessa guerra de narrativas que está tomando conta da sociedade. E nós temos realmente cada dia mais uma sociedade que falta empatia, falta principalmente diálogo entre ambas as partes. E é isso que está fazendo com que nós tenhamos todo dia uma guerra de narrativas sem precedentes.